Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Fermento da Fé. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3 do livro de Mateus, do nosso estudo e leitura, começando aqui pelo verso 31, onde Jesus ele diz assim: O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pegou e semeou em seu campo. A semente de mostarda ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, ela se torna a maior das hortaliças. E por que Jesus então ele faz essa comparação? O reino dos céus então ele é a semente de mostarda, é a menor de todas. Quando nós semeamos ela no campo, que o campo pode ser representado pela nossa vida, essa pequena semente então se torna a maior hortaliça. Então o reino dos céus na nossa vida é uma semente pequenininha, que quando plantamos aqui dentro do nosso coração, da nossa vida, a regamos, cuidamos dela, ela se torna muito grande. Depois Jesus faz aqui uma passagem muito rápida no verso 33, que conta uma outra parábola, que ele diz que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega, mistura em 3 medidas de farinha até tudo ficar fermentado. Aqui também ele compara o reino de Deus como um fermento. O fermento nós sabemos que ele serve para o crescimento de uma massa e justamente é essa característica que o reino de Deus é para nós. Pegamos este fermento, a palavra do Senhor, nós dividimos, nós misturamos na nossa vida e o que acontece? O fermento cresce e aí ele passa a ter outras medidas, ele passa a desenvolver as características do reino de Deus na nossa vida. Depois aqui Jesus, ele conversa com a multidão e diz, por que ele fala tanto em parábolas e dá importância de avançar na compreensão. A multidão que ouvia Jesus contando as parábolas, poucas pessoas conseguiam entender de fato o que Jesus dizia. Por isso que aqui ele fala que nós temos que avançar na compreensão. Como que nós conseguimos compreender algo? Aprender alguma coisa? É estudando, é tendo disciplina, é perseverando naquilo, surgindo dúvidas, eu vou atrás, eu caço, eu vou em busca de respostas, eu não desisto, não desanimo. Por isso que para compreender a palavra de Deus, nós temos que avançar no sentido de compreender a palavra dele. E depois aqui no verso 36, Jesus traz a explicação que nós vimos no vídeo anterior, aqui do estudo, que é a explicação do trigo e do joio. Então aqui Jesus deixa muito claro que o mundo que nós vivemos hoje, ele está dividido entre aquele que semeia, aquele que leva a semente, o campo que é representado pelo mundo, ou seja, nós vivemos neste campo em que o que leva a semente boa é Jesus, mas aquele que também leva a semente ruim é o diabo. Então nós vivemos hoje num campo em que tanto Jesus como o diabo estão trabalhando. E essas sementes, depois que elas brotam, germinam, crescem no momento do fruto, qual é o fruto que você vem consumindo? É o trigo? É o joio? Devemos ter total ciência disso que nós estamos hoje consumindo a todo vapor, sem pensar muitas vezes, estamos agradando a Deus, querendo agradar muito mais a nossa carne, as pessoas. Mas sabemos aqui, porque a palavra é clara, todas as promessas do Senhor se cumprem. Cada um terá um destino certo. Um vai para o fogo, o outro será guardado num celeiro, em que Jesus planta essa semente. E aí, vemos ela crescer, aguardamos pelo seu crescimento para consumir o fruto dessa semente que Jesus coloca em nossa vida, vivenciando diariamente a palavra de Deus, para que assim como também disse aqui a palavra, o maligno não leve embora. Aqui no verso 44, Jesus fala sobre o tesouro e a pérola. Ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem descobre e esconde de novo. Cheio de alegria, ele vai, vende tudo o que possui e compra este campo.
O reino dos céus é também como um comerciante que viaja em busca de pérolas de boa qualidade. Quando descobre uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que possui e a compra. Essas duas parábolas ilustram a felicidade, a alegria que temos ao descobrir sobre as coisas do reino de Deus. Então compara como se fosse um tesouro escondido. Depois aqui no verso 47, Jesus fala: o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e recolhe todo tipo de peixe. Eles veem o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será o fim do mundo. Os anjos virão, separarão os maus do meio dos justos e jogarão na fornalha ardente. Aqui Jesus fala então que o reino dos céus é como uma rede, que no final dos tempos Jesus vai lançar essa rede, vai pegar tudo que essa rede consegue pegar. E aí, com paciência, com tranquilidade, ele vai separar as pessoas justas das injustas. E cada um terá também o seu destino certo. Então, quando Jesus terminou de contar todas essas parábolas, ele partiu, voltando para a sua terra, onde ele ensinava na sinagoga, de um jeito que o povo ficava maravilhado com suas palavras. Até que perguntaram para ele: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde vêm todas essas coisas? E eles se escandalizavam por causa de Jesus. E ele disse: não existe profeta sem honra, a não ser em sua terra e em sua casa. E Jesus não fez aí muitos milagres, porque eles não tinham fé. Nazaré é como se fosse uma periferia. Então, todo mundo que vinha daquela cidade era de uma forma subestimado. Então, ficavam muito chocados quando disse que Jesus veio de lá. E como é que ele conseguia ter essa autoridade? Como que Jesus conseguia fazer esses milagres? Se ele era filho de um carpinteiro, se ele subestimar de onde saiu Jesus, é algo ainda que acontece nos dias de hoje. Subestimamos as pessoas, de onde elas são, de onde elas saíram, quem são seus pais, a condição financeira, pelas suas escolhas do dia a dia, pela sua cor de pele. Subestimamos as pessoas. E aqui, infelizmente, na própria cidade, ele não conseguiu fazer absolutamente nada, porque as pessoas de Nazaré não tinham fé que Jesus era o Filho de Deus. E aqui encerramos, então, o estudo e a leitura do capítulo 13 do livro de Mateus. Espero que você esteja gostando. Não esquece de deixar a sua curtida, porque é muito importante para o canal. E amanhã iniciaremos, então, se Deus permitir, a leitura e o estudo do capítulo 14. Te vejo amanhã, se Deus quiser. Um beijo e até mais!